Estamos de volta. Vamos continuar trabalhando com as estruturas condicionais. E vamos praticar isso em cima de um problema, né? Vamos criar um objeto de estudo para poder praticar a utilização das estruturas condicionais. Então aqui eu tenho um outro problema que continua parecido com o anterior, em que a gente queria um programa que lesse 3 variáveis. Eu troquei aqui o tipo, né, para números reais, float. Só que agora eu quero pegar esses 3 valores e colocar em ordem crescente. E depois, no fim do programa, mostrar na mesma ordem da leitura os valores ordenados. De novo, a gente usou as estruturas condicionais, e a estratégia que a gente usou nesse problema foi o seguinte. A primeira condição que eu estou avaliando, primeiro eu dividi o problema em duas partes. Primeiro, eu vou colocar o menor valor na variável x. Depois que eu fizer isso, eu vou verificar como é que estão as outras 2 variáveis. Então, para que eu possa verificar se o menor valor está em x, caso não esteja, eu faça a troca, a condição que eu coloquei é essa daqui. Então eu pergunto se o x é maior do que o y ou se o x é maior do que o z. E vocês observem que essa estrutura, ela é uma estrutura condicional simples, porque ela é o seguinte: se caso eu tenha que fazer algum tipo de troca, só no caso de ser verdade a expressão. Por quê? Porque se for falso, essa condição que está colocada aqui, o menor valor já está em x. Caso seja verdade, eu vou verificar então onde que está o valor de x e faço a troca, ou com y ou com z. Feito isso, eu passo para a segunda parte do problema, que é verificar então como é que ficou y e z. Caso seja necessário, de novo, uma estrutura condicional simples. Caso seja necessário, eu faço a troca. Bom, então vamos compilar o programa. O programa foi compilado, não apareceu nenhum erro de sintaxe. Vamos começar a testar então. Eu vou entrar com o valor 5, por exemplo, armazenado em x, o 3 em y e o 1 em z. Como na impressão, na saída é x, y e z, você observa que os valores estão em ordem crescente. Aqui uma outra questão que foi colocada é o seguinte: na hora de sair com os valores, como eles são reais, %f, então vocês observem que entre o % e o f foi colocado um ponto 2. Então, significa que eu estou definindo que são 2 casas após a vírgula. Como forma de fixar aquilo que nós discutimos nesse problema, eu gostaria que os alunos, a partir de agora, testassem todas as possíveis combinações de entrada de dados para verificar a consistência do algoritmo que nós implementamos nessa situação. Nos veremos na próxima lição.